irmãs, caros irmãos, caros fiéis. Hoje teremos a primeira comunhão do André, irmão do Ronan, filha da Ana Cristina, seu Valmir. Grande acontecimento na vida de uma alma, receber Nosso Senhor. E disse: quem, assim como eu vivo pelo Pai, aquele que me recebe viverá por mim. Essa vida divina, que Deus é a vida, Deus é o princípio de tudo, essa vida divina que está acima de toda criatura, que está acima mesmo de qualquer coisa criável, porque Deus é infinito e a criatura é finita, não há proporção entre um e outro. O que nós chamamos vida, que a gente vê ao redor de nós, é uma vida verdadeira, assim, né? As plantas, os animais, nosso próprio corpo, né? Mas isso é infinitamente diferente da vida divina. A vida divina é algo que nós não tínhamos nenhum direito a participar dela. A vida própria de Deus. E Nosso Senhor diz assim: como eu vivo e vivo pelo Pai, porque ele procede do Pai, numa processão incompreensível para nós, compreensível no sentido que só no céu que nós poderemos contemplar como é que o Filho é gerado pelo Pai, sendo igual ao Pai. É uma vida completamente superior a tudo que a gente pode imaginar. Por isso que a igreja quer que no domingo, nos dias santos de guarda, a gente pare um pouquinho para rezar, para rezar mais, melhor dizendo, rezar todos os dias, meditar os mistérios do Rosário todos os dias. Mas que a gente pare porque é tão grande, tão superior a tudo que a gente pode imaginar, que se uma alma não tem esse cuidado de dar um tempo a Deus, ele vai passar pela vida toda sem entender nada, sem entender o porquê de uma comunhão, porquê de uma confissão, porquê dos sacramentos, porquê da igreja, o porquê da fé, o porquê desse combate terrível da igreja contra o mundo, para guardar a fé católica. Essa terrível a história da igreja, é incompreensível o homem que não entende, que não percebe que a vida divina é superior a tudo. Tudo. E se o mundo for invadido um dia pelo paganismo, pela religião muçulmana, pelos judeus, pelos protestantes, acabou a vida divina, acabou. A igreja que detém, a igreja tem um monopólio, não gosto de monopólios, mas a igreja tem um monopólio de quê? Dos sacramentos. Claro que Deus é livre de fazer o que Ele quiser, mas Ele quis assim. Ele quis dar à igreja, que é sua esposa, todo o regime da graça. Ninguém entra no céu a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus poderia fazer de outra maneira. Deus poderia não ter feito a encarnação, mas Deus quis. E todo homem que entra no céu, entra chefiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Fora da igreja não há salvação, porque fora de Jesus Cristo não há salvação. E pois bem, nosso Senhor nos diz que aquele que come o seu corpo e bebe o seu sangue, esse terá vida eterna nele. Vida eterna. Que vida eterna é essa? É a vida divina, pois Deus é eterno. Só essa vida realmente merece o nome de vida eterna. Que aquele que se perde, aquele que vai para o inferno, a alma dele continua a existir. Eles podem chamar isso de vida. Mas Nosso Senhor disse que era melhor para este homem que não tivesse nascido. Falando de Judas. Melhor para este homem não tivesse nascido. Não adianta nada ter uma alma imortal, se essa alma imortal tem uma eternidade de sofrimento, de punição no inferno. Então nós queremos, ao contrário, essa vida eterna que é a vida divina. Essa vida, a vida de Deus por toda a eternidade, a visão beatífica. Essa é a razão da igreja de ministrar os seus sacramentos. Porque nós recebemos sacramentos, porque nós somos batizados, porque a gente vai se confessar, porque a gente comunga, porque a gente recebe a extrema-unção, porque a gente, os que se casam com a bênção da igreja. Para que tudo isso? Para a vida eterna. Para obter essa vida eterna, que é mantida em nós pela Eucaristia. O alimento mantém o corpo vivo, e não só o mantém a vida no corpo, o alimento natural, não? Mas o faz crescer também, no caso das crianças, que vão crescendo. Pois bem, a Eucaristia também.
ela mantém em nós essa graça do batismo. E ela nos faz crescer. Essas crianças devem, logo que forem capazes, devem receber a comunhão. São Pio X abriu as portas do sacrário às crianças. É o Papa da Eucaristia. Dizia necessário que o Nosso Senhor chegue nessas almas antes que o demônio as corrompa, antes que o mundo as corrompa, que o mundo roda em torno de nós, ele e o demônio, e nossa própria fragilidade, para desalojar Nosso Senhor, que entrou no dia do nosso batismo. Então, os pais devem procurar guardar-se, procurar instruir seus filhos e protegê-los de tal maneira que Nosso Senhor seja o primeiro a entrar. Nosso Senhor entra no dia da primeira comunhão, numa alma bem preparada, numa alma ornada, como nós tornamos os caminhos de hoje, para que Nosso Senhor vá pelos caminhos como um rei e chegue até o mosteiro, e assim deve ser a alma, bem preparada. Nosso Senhor entre e seja recebido com as honras da adoração, as honras da fé católica. Essa fé católica tão ameaçada de maneiras tão diferentes. Outrora ela foi ameaçada pela negação total, e hoje em dia ela é ameaçada de uma outra maneira, uma maneira que não é frontal, uma maneira que é lateral, que é oblíqua, que vem roendo para as beiradas. O demônio vai aperfeiçoando os seus métodos, e assim a alma vai ter a fé, mas uma fé diminuída. A fé diminuída é a fé dos católicos de hoje, que vão à missa, mas que vão também no carismatismo, que creem em Deus, mas também veem televisão, uma coisa completamente discordante da fé católica, do estilo católico, da vida católica, duas vidas finalmente. Uma divina e a outra mundana, sem consistência, degenerante, nessas doenças degenerativas, que vão corrompendo o organismo aos pouquinhos, como se fosse assim, e assim vão eles. Vêem televisão, acham a Xuxa muito interessante, acham a televisão interessante, as novelas, e como é que isso é compatível com a comunhão? É incompatível. E assim vai. E não só a televisão, mas esse estilo de vida moderno, que é um estilo decadente. Olha, Nosso Senhor não é decadente, a comunhão não é decadente, Deus não é decadente, Deus é a vida eterna, uma vida acima de toda a vida. Deus é a vitalidade, Deus é eterno, Deus é Criador, Deus é Salvador. Então peçamos a Nosso Senhor que, entrando na nossa alma, que Ele ordene a nossa alma, que Ele bote a sua sabedoria na nossa alma, a sua força na nossa alma. Tudo está resumido nessa palavra vida e vida eterna. Que Deus é eterno, Deus tem uma vida que está além do tempo, está além de tudo. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos acompanhe hoje e que ela nos ajude a proteger essa vida contra tudo que pode comprometê-la. Monsenhor Faure está abrindo um seminário na França e talvez alguns brasileiros, quando estiverem preparados, poderão ir para lá. E por que isso também? A gente pode perguntar por que Monsenhor Faure, por que tudo isso? A razão é a mesma. A vida eterna. Essa vida eterna. Então não pode se salvar sem ser através de Monsenhor Faure. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas que há uma ameaça, essa ameaça é constante. Constante. O demônio não descansa, o demônio não dorme. O demônio quer tirar, diminuir, complicar a vida dos católicos. E é necessário essa resistência. Resistência que opôs Monsenhor Lefebvre no concílio. Ele e Dom Antônio Castro Maia, com vários outros bispos. E que é necessário continuar na fidelidade ao que Monsenhor Lefebvre nos ensinou. E Dom Antônio também. E é uma luta. Numa luta tem várias etapas diferentes. E uns entendem melhor a luta, outros entendem menos. Uns acham que tem que ir por aqui, outros acham que tem que ir por ali. Mas é uma luta. E todos devem ficar atentos a essa luta. Porque numa guerra a gente pode levar um tiro na cabeça e pode cair morto. E o demônio roda procurando nos matar. Então peçamos a Deus que
que esse seminário que o Senhor For está abrindo, o Senhor For deve ir à Austrália, deve ir à Ásia também. Vejam a generosidade deste homem, que já está numa idade de descansar e está imitando o seu pai, que é Monsenhor Lefebvre. Ele entrou já com uma certa idade, na educação tardia, entrou em 1972 em Econa, e agora em 2015, Sagrado Bispo, e parte para fazer a volta do mundo inteiro, para levar a boa doutrina, para levar os sacramentos, para levar a confirmação e para formar rapazes. Ele mesmo será o formador, me disseram. E agora ele está indo para o que vai estar em São Paulo, deve ir ainda ao Paraguai, depois irá à Austrália, pelo que me disseram, depois irá à Ásia, Filipinas, Coreia, talvez Japão, não sei exatamente por onde ele passará, mas por que tudo isso? Que canseira é essa? Para que isso? Para que essa vida eterna, essa vida de Nosso Senhor, que não basta receber a comunhão, tem que recebê-la bem preparado. E não basta recebê-la uma vez, é necessário protegê-la e proteger com a nossa fé, com a fé católica, que pode ser corrompida aos pouquinhos por doutrinas que não são católicas. É muito complexo todo esse organismo da vida espiritual, não é uma coisa simples. Ele é simples na visão de Nosso Senhor, mas essa visão de Nosso Senhor, ela é atacada de várias maneiras. Atacada às vezes no seu sacramento da missa, atacada no catecismo, atacada no modo de viver, atacada pela televisão, atacada pela imodéstia na maneira de se vestir, atacada pela literatura, pelo cinema, pelo teatro, atacada na escola, pelos livros da escola, que ensinam coisas absurdas às vezes, e tudo isso então mostra que manter o catolicismo, manter a cristandade é uma coisa complexa. Então voltemos sempre para o essencial. O essencial é Nosso Senhor. Bem comungar, pedir a Ele, se recolher depois de tê-lo recebido, lembrar que Nosso Senhor é tudo, e que mais importante do que os acontecimentos, do que o futebol, do que as pessoas que estão em volta de nós, é Nosso Senhor que nós recebemos. Se recolher, estar com Ele, esquecer um pouco o mundo, esquecer um pouco o que está em volta de nós, se recolher. Deus está aqui, a vida eterna está aqui. Meu Deus, teve uma menina, Santa Isolda, ela tinha muito novinha, queria comungar, e o padre dizia, não, você não tem idade. E eu estava dando a comunhão, quando a hóstia saiu da mão dele e se pousou sobre a língua dessa menina. Padre, bom, continuou a missa, ela vivia no pensionário das dominicanas. Depois da missa, fizeram ação de graça, cada um foi para o seu lugar, e chegou a hora do almoço. Na hora do almoço, as irmãs estavam lá, e cadê Isolda? Não está aí. Procura aqui, procura lá. Ela estava na capela, recolhida, quietinha, inclinada, apoiada, e foram ver, chamar ela não responde. Olha melhor, a alma dela não tinha ido para o céu. Tinha falecido, a alma dela recebeu o Nosso Senhor, se recolheu, se uniu ao Nosso Senhor, já entrou na vida eterna. Feliz menina. Então que nós possamos fazer também semelhante, maneira semelhante, se recolher, esquecer um pouquinho esse mundo. O mundo não é nada em comparação com Deus, o mundo não é nada. E nossa atenção deve ser para Deus, para a vida. A gente acha que a vida está em correr, em gritar, em escutar a música. Não, a vida está em Deus. Essas coisas nos ajudam a ir para Deus, mas elas às vezes nos afastam de Deus, que a alma se dispersa. Não nos dispersemos. Hoje vamos partir aqui com o Santíssimo Sacramento, e ele é realmente o centro da festa de hoje. O centro, que a alma hoje pensa em Jesus sacramentado. Jesus escondido, como dizia Jacinta de Fátima. Jesus escondido. Ele vem se esconder no centro do nosso coração. Não deixemos ele sozinho, mas lhe façamos companhia.
hoje e por toda a eternidade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.